Olá, pessoal. Hoje vamos ver a crônica 2 meses de quarentena e o Dia das Mães. Estamos na 7ª semana de quarentena. Lembro que há 2 meses atrás, no dia 11 de março, estava tudo normal por aqui. Se ouvia falar numa epidemia de gripe lá do outro lado do mundo, nos cafundó da China, que estaria aportando no Brasil. Tanto que eu comprei, nesse dia, ingressos do show O Grande Encontro, que reuniria Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, no Gigantinho, em Porto Alegre, para ir com a minha filha assistir no dia 29 de março. Mas, como um tsunami, dias depois começaram a proibir eventos de aglomerações e, em seguida, foi decretada a quarentena pela prefeitura no final de março, fechando o comércio. Era o isolamento social chegando até nós. Fiquem em casa. Essa passou a ser a frase mais repetida nas mídias. Até multa para os idosos o prefeito estipulou para quem fosse flagrado perambulando pelas ruas sem justificativa de estar indo atrás de um serviço essencial. Ficamos atordoados com o inusitado, com as cenas de filme de cidades desertas esperando um ataque extraterrestre. Caímos na real. A gripe do coronavírus estava entre nós. O Covid-19 tinha se tornado uma epidemia com alta velocidade de propagação e altíssimo poder de destruição. Depois de assolar toda a Europa em 2 meses, colocando todo mundo em pânico e as grandes potências de joelho, com milhares e milhares de mortes fulminantes, veio atrás de nós com sua foice de morte ceifar vidas de brasileiros e de gaúchos também. Nos aquartelamos em nossas casas para esperar o tsunami do Covid passar. E aqui ainda estamos 2 meses depois, e as ondas de novos infectados e de mortes diariamente só crescem cada vez mais, sem dar sinal de que o tsunami vai passar. Chegamos aos 10 mil mortos rapidinho, estamos numa velocidade de 750 óbitos por dia. Que horror! Durante essa longa quarentena, essa já longa quarentena, vai ser muito mais longa, cada um foi inventando ocupações criativas para manter a lucidez e o equilíbrio emocional, na medida do possível e do jeito que der. Encontros só virtuais. Ficar em casa passou a ser uma experiência de descobrimentos, de exploração de uma ilha onde nos refugiamos enquanto o Titanic da civilização está sendo afundado. Os donos do mundo foram atingidos por um torpedo de um minúsculo vírus que tem o singelo poder de se multiplicar em contágios e causar dificuldades respiratórias fatais. Como uma mera granada de estilhaços biológicos, simples assim, mas o suficiente para derrubar a prepotência humana tão destruidora sem limites do planeta. Os poderosos seres humanos estão acuados por um inimigo invisível e minúsculo. Enquanto nossos cientistas buscam uma arma em forma de vacina contra o Covid-19, e as nossas legiões de combatentes do Exército dos Trabalhadores da Saúde, entrincheirados no SUS, se arriscam como heróis fazendo combate corpo a corpo com cada um dos nossos atingidos pelo vírus inimigo, nós ficamos em casa. Nossa missão é também uma arma importante nesse enfrentamento. Ficarmos em casa é não darmos carona para a infiltração ainda maior do coronavírus na nossa espécie. Alguns mentecaptos não entendem essa função tática da guerra de guerrilhas e ficam servindo de bucha de canhão para o inimigo. Os mentecaptos também têm seus líderes, pelos quais eles se aglomeram desprezando o isolamento social. Os mentecaptos têm ataques de iras contra quem ainda segue os preceitos racionais da ciência e do óbvio universal. Recomendações que todos os países adotaram e obtiveram o êxito possível de redução de danos e de mortes.
Trump, o grande mentecapto do norte, desenvolve suas estratégias homicidas, sempre inventando um inimigo externo para que os seus eleitores tenham um foco contra quem produzir suas fake news. Depois de, inicialmente, também negar a eficiência do distanciamento social por afetar a economia do país, Trump percebeu o erro e comprou todos os respiradores do planeta, deixando todo mundo com falta de ar pelo Covid-19. Então, com um jogo de cintura próprio dos colonizadores imperiais, elegeu a Organização Mundial da Saúde, que estaria em conluio com a China, como novo inimigo para desviar o foco da tragédia e dos reveses que ele estava sofrendo no seu país. Bolsonaro, o pequeno mentecapto do sul colonizado, ostensivo lambe-botas que bate continência para a bandeira do seu guru do norte, que falou I love you com fluência para ele, também se posicionou contra a OMS. Mas o pequeno mentecapto não teve o mesmo jogo de corpo para abandonar a sua bandeira genocida, que continua empunhando pelo retorno imediato à normalidade econômica. E daí? Que se dane a vida de quem tiver que morrer. Da minha janela e de minhas mídias, fico observando esses movimentos dos políticos e analisando suas paranoias esquizofrênicas genocidas. Eu leio diariamente um jornal e nos fins de semana leio 2, Correio do Povo e a Zero Hora. Agora voltei a assistir o Jornal Nacional da TV Globo para receber diariamente na veia toda aquela carga de números e estatísticas de infectados, de mortes, de falta de leitos de UTI, de hospitais tradicionais e de campanha com falta de profissionais da saúde, e de equipamentos de segurança, etc, etc, etc. Faço anotações no meu celular sobre tópicos importantes. Essas anotações servem de subsídio para a escrita do meu diário de uma pandemia, que é uma prática terapêutica que eu adotei para manter a saúde mental. Visa registrar essa loucura toda, que cada dia é como uma montanha russa, que se nos contasse essas barbaridades a gente não acreditaria. Por isso, registro, para poder relembrar os detalhes depois que o mundo voltar ao normal. Como um protocolo que cumpro diante da TV, toda noite eu me conscientizo novamente que o dia seguinte, a luta para a sobrevivência continua sob a mesma ameaça de morte real. A ameaça de ser fulminado por um espirro de um transeunte qualquer, ou da fala de um amigo ou vizinho que nem sabe que é uma metralhadora com projétil de Covid-19 atirando em todas as direções com sua saliva. Nos jornais, observei que os colunistas todos estão aprisionados pelos temas restritos à pandemia, sobre os protocolos de isolamento social, testes, vacinas, uso de máscaras, sintomas, forma de contágios, leves, severos ou graves. Agora, a temática das colunistas, que são geralmente as melhores colunas literárias, é sobre estar trabalhando em casa e home office. Debulho os desdobramentos peculiares de estarem convivendo em tempo integral com o cônjuge, com os filhos, com a cozinha, as faxinas e a horta da casa. Colunistas como Marta Medeiros, Mônica Salgado e Cláudia Tages contam histórias hilárias, divertidas e também dramáticas das crises existenciais. Captam estranhezas por não estarem habituadas a essa rotina de dona de casa, de mulher do lar, como eram suas mães e avós. Em home office, elas descobrem que acompanhar os filhos o tempo todo é uma tarefa mais complexa e puxada do que trabalhar fora e fazer carreira brilhante como jornalista e escritora de coluna de jornal. Tem que assumir full-time as funções de outras pessoas, como os professores de várias matérias, terapeutas, instrutores de esportes, fazendo também às vezes de amigos e coleguinhas. Não é a mesma coisa que estar com elas nos finais de semana. Especialmente neste contexto de quarentena em que a realidade superou a ficção e perdemos a fronteira entre a vida pessoal e profissional. Assim, com essa transparência feminina quase poética de se depararem
com os aspectos triviais e relevantes da vida doméstica confinada em casa, a pandemia revela seus outros sintomas, que é o do questionamento das relações humanas familiares, que pode deixar um saldo positivo permanente para a sociedade. Tem uma crônica que eu gosto muito, da Mônica Salgado, colunista da Zero Hora, que resume bem em que estado de espírito estamos completando 2 meses de quarentena, cujo título é Hoje Eu Berrei. Resumindo, diz assim: hoje eu berrei, e fiz isso descabelada. Só que em minha defesa eu digo, fiz isso depois de pedir fofa, pedir novamente pseudo-paciente, insistir um pouco mais incisiva, ratificar com a voz trêmula, implorar dramática e respirar fundo com a mão no peito, como se na iminência de um infarto. Só então explodi, berrei, me descontrolei. Com um soco na mesa e tudo. Estávamos na 3ª hora do homeschool do dia, tabela de Pitágoras. Ainda tínhamos inglês e língua portuguesa, fora o trabalho de artes. Então, meu filho me olhou surpreso, depois preocupado, sério. A ficha dele caiu. Eu não estava brincando. Por fim, voltou para a tabela de Pitágoras sem um pio. O berro triunfou. Credo, que delícia! Sucesso, derrota, frustração, cansaço, tentação de apelar sempre para o caminho mais fácil e culpa por pensar assim. Fui para o banheiro chorar e chorei pelo xixi da cachorra no meu tapete novo, pela briga feia com o marido ontem, pelas roupas acumuladas e pela minha vergonha e incapacidade de lidar com a máquina de lavar, pela minha dificuldade de manter na casa a rotina que os especialistas recomendam, pela louça que se multiplica na pia, pelas doses cavalares de vinho, por não ter feito nenhum curso online, pela minha falta de paciência para assistir às milhares de lives notificadas pelo Instagram, por estar tão irritada comigo e com os outros, enquanto a galera fica esfregando sua harmoniosa união familiar nas nossas fuças nas redes sociais. Chorei, por beber vinho demais, por ser tão privilegiada e ainda assim sentir tamanha angústia. Chorei por ser humana. E hoje, 10 de maio, é o Dia das Mães mais sinistro coletivamente de nossas vidas. Lembro de uma música do Arnaldo Antunes que tem os seguintes versos. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve mãe. Índios, africanos, alemães. Nero, Che Guevara, Pinochet e também eu e você. Faço essa citação para introduzir que a Marta Medeiros, nessa edição de Zero Hora do Dia das Mães, lembrou em sua coluna que o Bolsonaro também tem mãe. É a dona Olinda, de 94 anos, que antes do seu filho ser presidente, comentou de forma descontraída e simpática. Ele não era de falar besteiras. Eu não queria que ele fosse uma criança estúpida, bruta, que falasse besteira. Que fofura, dona Olinda, né? Eu e a Magda estamos em afastamento social. A minha mãe faleceu no início do ano passado, com 94 anos, e a mãe da Magda, a dona Gessi, de 85 anos, mora sozinha no mesmo edifício dela e está em completa reclusão. Nós fazemos as compras dela. As minhas filhas e a mãe delas moram em Santa Catarina. Nesse sinistro Dia das Mães, a minha filha Lorena, que é a mãe do meu neto Leonardo, estava programada para vir festejar o aniversário de 4 anos do Léo aqui conosco. Não vai rolar. Viajar, nem pensar. O nosso filho André é pai do nosso neto Benício com a Lana. Eles se isolaram de nós para nos proteger, por sermos do grupo de risco dos idosos. Também não vão aparecer. Como no meu aniversário, em abril passado, e tem sido nesses 2 meses de quarentena, seremos só nós dois em casa, fazendo
contatos em videoconversa neste sinistro Dia das Mães. Mas vai passar e havemos de sobreviver sãos e salvos para nos reunirmos no clássico churrasco do Dia das Mães novamente no próximo ano. Fiquem em casa e cuidem de suas mães.